Telespectadores, bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Vamos começar. See
Te pedimos, Senhor, que como sempre acontece, os teus mensageiros estejam connosco, que sejam fortalecidos em espírito, que nos ajudem a harmonizar o nosso ambiente. E principalmente, Senhor, que nós possamos concentrar a nossa atenção na tua mensagem. Seja connosco e nos abençoe os trabalhos de hoje. Página 34. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, que assim seja. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher com um mau desejo cometeu adultério com ela no seu coração. São Mateus, capítulos 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida no sentido exclusivo da sua própria acepção, mas num sentido mais amplo. Jesus empregou-a frequentemente para designar o mal, o pecado e todos e quaisquer maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos seus anjos. De São Marcos. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, ela está também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos, naturalmente, a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não teve efeito? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece e depura-se lentamente das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o indício e uma mancha que se esforça por apagar. Não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e depois que houver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião, e se não fizer um mau ato, não será por causa da sua boa vontade, mas apenas pela oportunidade que lhe falta. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já progrediu. A que ainda tem esse pensamento, mas que o repele, está em vias de progredir. Por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda em toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, tem em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta questão do pensamento, nós vimos insistindo, há um tempo esta parte, e temos-lo dito, é fundamentalmente o que preside à comunicação dos espíritos, o que preside à perturbação que os espíritos nos podem causar. E esta perturbação, esta influência, tem várias direções. Ou a pessoa que pensa sistematicamente em que o outro vai cair, em que o outro vai correr de mal a vida, em que o outro não vai ter emprego, que o outro vai ser despedido, que o outro não vai ser feliz. Este pensamento negativo funciona como uma oração, como uma prece negativa. Embora as pessoas não estejam muito predispostas a analisar as coisas dessa forma. Outra faceta é aquela que a pessoa está com aquela ideia de que as coisas corram bem, de que tudo vá por diante, que a pessoa consiga os seus objetivos, etc. São duas formas que existem, sem dúvida nenhuma, é a força do pensamento, e por isso é que as pessoas aprendem na catequese não fazer mal pelo pensamento, palavras e obras, e antes fazer o bem pela prece, pela oração, etc. Mas quando chega a altura
se nos meter na cabeça determinadas ideias, as pessoas não pensam, por exemplo, que um pensamento insistente, persistente, possessivo, também perturba, também causa mal-estar. Nós não podemos violentar a vontade de ninguém. Não podemos violentar a vontade de ninguém. Há determinados pressupostos que acontecem na Terra, quando a gente reencarna, que às vezes a gente não dá nota, não se apercebe das razões, das causas, as atrações, a sintonia, a vibração, que nós não nos apercebemos porquê. Porque é que nós nos deixamos atrair mais por uma pessoa do que por outra? E porque é que nós, determinadas pessoas, não nos deixamos atrair, pode ser pela amizade, pode ser, enfim, pelo convívio, mas não por um sentimento que está sempre subjacente quando estão presentes homens e mulheres, o sentimento masculino e o sentimento feminino. E há pessoas que não conseguem dissociar a ideia, tudo aquilo que é um pensamento de atração, de sintonia, de vibração, há de ser um pensamento voltado para o conúbio familiar, enfim, do casamento, etc, etc, quando isso não acontece. Não é verdade isso. Muitas vezes nós vimos à Terra irmãos de outras vidas, parentes próximos, às vezes marido e mulher, que não merecemos voltar a ter essa possibilidade, porque desaproveitamos muitas das oportunidades que nos foram concedidas. E quando desaproveitamos essas oportunidades que nos são concedidas, não nos podem ser concedidas outra vez. É como os ricos. Quando o rico não sabe ser, digamos assim, não sabe administrar os seus bens, os bens que lhe forem otorgados, em benefício do próximo, naturalmente que poderá vir à Terra outra vez e ser-lhe concedido. Mas não vem rico outra vez. Embora a predisposição de cada um seja essa, é assim, as coisas são assim, eram assim, mas eu não sabia, então deixe-me voltar outra vez rico, que eu agora vou fazer. Mas o problema não é essa promessa, porque a gente cai no corpo, volta à Terra, perante os mesmos pressupostos, age da mesma maneira, porque ninguém muda de um dia para o outro. Ninguém muda de um dia para o outro. A pessoa que é, por exemplo, vamos dar um exemplo, há pessoas que não toleram que outros tenham determinados gestos com elas e há de querer, à fina força, ter esses gestos com os outros. Não toleram que, enfim, quer dizer, a pessoa faça uma festa, não toleram, mas querem fazer pela sua parte. Isto tem a ver com o quê? Com aquilo que nós éramos e não deixamos de ser. Eu conhecia uma pessoa que dizia assim, eu nunca menti. Ora, a primeira mentira estava logo ali, subjacente. Quando a pessoa diz, eu nunca menti, pois já nem dá conta de que mente. Já não dá conta de que mente. Quem é que não mente? Neste momento não conheço ninguém na Terra. Não conheço ninguém que, ou por omissão, ou por conveniência, às vezes não me dê uma mentirita, não é? Conheço algumas pessoas que nessa perspectiva, não, eu não vou mentir, vou contar a verdade, destroem a vida completamente. O facto de omitir as coisas não quer dizer que minta. É preferível omitir, não falar, não querer saber das coisas, não abordar a questão, do que abordar a questão por outro prisma contrário àquilo que deve ser. Mas mentiste-me. Não, eu não falei a verdade, não tinha que falar. Não tinha que falar a verdade. É esta escolha que a gente tem que permanentemente estar atento para fazer, para não prejudicar ninguém. O ato possessivo. Eu conheço vários casais que ele manda nela ou ela manda nele. Agora já há algumas que mandam neles também. E acham que fazem muito bem, porque estão a proteger, porque estão a ajudar, porque estão não sei o quê. Estão a obsidiar, estão a constranger, estão a subjugar as pessoas que vivem ao lado. Nós não temos nada que subjugar ninguém. Nem pelos pensamentos, nem por palavras, nem por obras, nem pela vista, nem por coisa nenhuma. Nós só merecemos ter aquilo que merecemos. Não merecemos ter mais do que aquilo que merecemos. É escusado. É escusado. Há pessoas que, por exemplo, nunca conseguem ter filhos. Não conseguem. Mas isso é um arbítrio, Deus é mau, porque do dia depois, porque as pessoas querem. Há muitas que não querem, mas há pessoas que querem. Mas a questão não é querer, a questão é merecer. A questão não é querer ter filhos, a questão é merecer ter filhos. Não é possível acreditar-se ser justo que uma pessoa que nunca quis ter filhos, egoísmo, que nunca quis ter filhos, agora quer e revolta-se por não ter. Se podia e não queria, agora tem que querer e não poder. Assim se pagam as dívidas do passado. E quem diz isso diz muitas outras coisas. O rico que não sabe
enfim, respeitar os seus trabalhadores, que não sabe premiá-los, que não sabe compensá-los justamente, pode escrever, vem miserável. E vem miserável revoltado. Vem miserável revoltado contra a não miséria dos outros. Já não digo a riqueza dos outros. Contra a não miséria dos outros. Aquilo que o povo diz, não pode ver a camisa lavada a um pobre, porque tudo é roubado, tudo é ilegítimo, tudo é ilegal. Então a gente tem que começar a ponderar e a perguntar-se porquê é que as coisas nos acontecem. Porquê? As pessoas que mais avarentas são, mais subjugadoras são aquelas que nascem do nada, quer dizer, que trepam por aí acima, que conseguem grandes fortunas e que depois são mais intolerantes que aqueles que já nascem no berço de ouro. Aliás, esses que nascem no berço de ouro às vezes dão cabo de tudo, quer dizer, derretem tudo, não têm a noção do que custa arranjar as coisas. Agora, aqueles que sobem, não interessa se legitimamente, se legalmente, se não legalmente, são os mais avarentos, são os mais dominadores. E, aliás, nós vemos, por exemplo, a classe empresarial portuguesa é feita muito disso. Mais de metade dos empresários portugueses nasceram do nada, eram trabalhadores, até bons trabalhadores, bons especialistas, de repente acharam que eram bons gestores e bom não sei o quê, e agora está tudo a cair a fundo. Porque não tem capacidade de gestão, não tem capacidade de iniciativa, não tem capacidade de alargar os horizontes. Então nós vemos que vivem todos ali com medo, que a coisa que percam, aquilo que já têm, não sei o quê, não arriscam. E depois vamos ver a quantidade de empresários que caem, das empresas, particularmente da área da construção, e outras, do comércio. Agora a pessoa tem uma coisa, mete a fundo, depois não tem capacidade. Porque nós não trazemos as capacidades todas iguais, não trazemos. Porque não fizemos por merecer. Não fizemos por merecer. Eu conheço pessoas que têm uma tristeza profunda de não viverem do outro lado do mundo. Tem uma tristeza, sentem-se atraídas pelos países exóticos, pelos países orientais, por aquela coisa toda, por aqueles olhos em bico, etc. Sentem-se atraídos e não vivem lá porquê? Até às vezes têm aspecto mesmo de orientais. E não vivem lá. Porquê? Porque não merecem. E hão de sentir toda a vida essa tristeza, essa saudade, que não tem explicação. Há pessoas, eu gostava tanto de ir a tal sítio, eu gostava tanto... Há pessoas até que se identificam quando visitam esses locais, identificam-se, parece que estão em casa. E porquê é que não nasceram lá? Porquê? De certeza alguma coisa aconteceu para não lhes ser permitido nascer onde querem. Para não lhes ser permitido fazerem o que querem. Quantos cientistas que podiam salvar milhares de vidas, talvez milhões, se dessem as mãos, se juntassem na busca de soluções para as doenças do presente, se reguardam no seu egoísmo, querem ser eles ter os direitos de propriedade, os direitos de autor, das suas descobertas, não trocam mensagens uns com os outros, não trocam conhecimentos uns com os outros, e o mundo anda neste andar para trás, para a frente, para trás, para a frente, para trás, para a frente, na procura de vacinas para as grandes doenças, para os grandes males. Como virão esses cientistas? Como virão? Quantos nós vemos na rua deficientes mentais profundos que foram grandes cientistas do passado? Uma grande cientista do passado. Há uns anos, noticiários encheram as televisões com um caso muito significativo. Um rapazinho que era deficiente, parecia um parafuso. Aliás, eu acho que ele nadava mesmo em parafuso. O corpo era todo retorcido, era todo mesmo retorcido. Com 14 anos, ele não mexia braço, não mexia perna, não mexia nada, só a cabeça. E com 14 anos descobriu uma máquina para o ajudar a comer com a boca. Mexia com a boca, acionava determinadas peças da máquina e comia. Vejam que estava ali, deficiente profundo, um grande cientista do passado, que não mereceu vir com todas as suas aptidões, com todas as suas capacidades. Não mereceu vir. Quantos homens desprezam as mulheres e quantas mulheres desprezam os homens? Antigamente era muito frequente isso, não é? Porque a mulher não era ninguém. E, portanto, muitas mulheres deleitavam-se a brincar com os homens. Namora com um, namora com outro, namora com outro, e namora com outro, e não sei o quê. Sem cuidarem de verificar as consequências, às vezes, de uma atração prolongada, os sentimentos que despertavam nas pessoas e depois pisavam a fundo, davam um pontapé para o lado, como se fossem animais, como se fossem coisas. Quantas mulheres açoitavam escravos
Eu conheci uma jovem, muito jovem, talvez 16 anos, que progressivamente, e conheci até na praia, já há uns anos largos, que progressivamente começou a ficar curvada até andar com a cabeça no chão. É claro que não a deixavam andar, sentavam numa cadeira, apertavam com umas correias, ela ficava ali na cadeira, e foi agravando, aos 18 anos, quase que não se conseguia levantar sozinha. O que foi aquela mulher? Foi uma daquelas mulheres dos capitães do mato, ou dos coronéis lá do mato, não é? Que se deleitava, durante a escravatura, a açoitar os escravos, mandava-os pôr de cabeça para o chão e passava com uma palmatória, com coisa, e batia-lhes nas nádegas. Obrigava-os a baixar a cerveja, a baixar a cabeça, e entretinha-se dessa maneira. Agora voltou e progressivamente foi ganhando a posição que obrigava os seus escravos a tomar para os açoitar. Tudo tem uma justificação. Tudo tem. Só é preciso a gente raciocinar. O que é que uma mulher que despreza os homens, pode esperar hoje o desprezo dos homens? Mais nada. Mas como é que eles sabem que eu na outra vida fiz isto ou fiz aquilo? É a vibração. É a vibração que nós emitimos. Não é possível esconder a nossa vibração. A gente pode andar pintado com tintas da Robelac, todo sorridente e tal, mas o sentimento que se note, que se nutre, que se tem, os pensamentos que a gente emite são sentidos pelos outros. Porque nós somos pessoas sensíveis e temos uma capacidade cientificamente provada de captar e emitir vibrações, de captar e emitir pensamentos. Os outros pensam de nós e a gente sente. Nós pensamos dos outros e eles podem sentir. Às vezes podem andar distraídos, não ligarem, não se aperceberem de quem vem, de quem não vem, mas podem escrever. Tanta vez que a gente chega ao pé de uma pessoa e sente mal, e sente uma vibração negativa, e sente uma dor de cabeça, e sente uma tontura. É a vibração do outro. Às vezes ativada pelos aqueles que o acompanham. Porque quem é que nos acompanha? Acompanham aqueles que nós sintonizamos na mesma vibração, nos mesmos sentimentos, na mesma forma de ser, nos mesmos gostos, nas mesmas coisas que a gente deseja. Então, quer dizer, quem costura a vida dos outros, vai costurar a vida dos outros com outras pessoas que também gostam de costurar a vida dos outros. Não é? Vai falar a vida dos outros com quem gosta de falar a vida dos outros. Porque se nós nos habituássemos assim, olha, não quero saber nada disso, faz favor, ponha-se a andar aqui para fora, que eu não quero conversas dessas. A coisa acabava rápido. Só que não é assim, a gente dá a cama, então é por isso que eu vi isto, e vi aquilo, se calhar era aquela coisa, se calhar era outra. A gente começa, conta um conto, aumenta um ponto, mas há pessoas que já vão aumentar 10 cada vez. Porque tiram logo ilações, tiram logo consequências, sabem o que as pessoas são, o que é que as pessoas não são. E o que é que isso interessa para o espiritismo? Tudo. Interessa tudo. Nós temos que aproveitar as oportunidades para corrigir os nossos defeitos. Aquilo que nós não temos o direito de ter, não devemos cobiçar nos outros. Nem devemos subjugar para os outros se submeterem à nossa vontade, submeterem à nossa maneira de ser, às nossas ideias. Não temos que fazer isso. Será pior no futuro. Será pior. Tudo aquilo que nós não temos legitimidade para obter, não vale a pena desejar à fina força e nem que se prejudiquem os outros, por pensamentos, palavras e obras. Porque vai, tarde ou cedo, a coisa vai se manter, não vai piorar, não piorará, mas não vai melhorar, mas não vai mesmo melhorar. Quem não respeita aquilo que Deus nos concedeu como reajuste, porque tudo aquilo que a gente traz à Terra é para nos reajustarmos com as coisas, é para nos reajustarmos com a vida, é para nos libertarmos disso. Porque é que Deus vê tudo? Deus vê tudo, sabe tudo. Não vale a pena a gente estar a esconder, não vale a pena. Porque Deus, onde é que está Deus? Há pessoas que perguntam, onde é que está Deus? E nós? Deus está em nós. E a nós não conseguimos esconder nada. Não é possível. Dizem que na hora da morte as pessoas têm uns lives de consciência, vem tudo à mente, normalmente as coisas erradas, normalmente as coisas más que se fizeram. Porquê? Porque é a nossa consciência a acordar no medo da morte. O que é que vai acontecer a seguir? Quem é que nos vai julgar? Quem nos vai chamar para fazer o juízo final? E nessa parte a gente faz um arrependimento rápido, né? Se a gente se arrepender à hora da morte, vai para o céu. Isto é treta.
Isto é conversa da treta, não vai para o céu. Não é possível. Ou está, ou não vai. Ou nós estamos com consciência tranquila, serenos, sem pesos de consciência, ou não estamos, é escusado. Então a nossa consciência é Deus em nós, que nos faz julgar o que é bem e o que é mau, que nos faz separar o trigo do joio, que nos faz tomar decisões como essa de hoje, que foi hoje lida, do adultério. O adultério não é começar a mulher do próximo. Às vezes a mulher do próximo já não é a mulher do próximo, já não é coisa nenhuma. Já não há relação nenhuma, já não há nenhuma vibração entre uns, não há nada. Já está tudo desfeito. Deus não uniu coisa nenhuma, isto é tudo mentira. Nós é que nos unimos uns aos outros, às vezes fazemos cada asneira que depois arrependemos, mas já é tarde. Não é? Não, um padre diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sei o quê, estão casados, sejam um só. Mas não estão. Eu, no meu tempo, no tempo daqueles que são mais ou menos da minha idade, as pessoas brincavam, distraíam-se, bebiam os copos, engravidavam, tinham que casar. Como é que era Deus que casava? Mas como é que era Deus que nos casava? Que casava as pessoas. Tinham que casar. E a partir de certa altura, que era obrigatório, as crianças, houve um monte de tempo que não. Filho de pai incógnito, sabe, muita gente filho de pai incógnito. Mas a partir de certa altura foi obrigado a ter pai. Então, tinham que se arranjar um pai. Eu recordo-me, era jovem, ainda capitão, estava de serviço no quartel, e com o meu adjunto, um aspirantezito, coisa, e chegou uma senhora com uma criança ao colo, e disse assim para mim: olha, eu venho aqui fazer queixa desse senhor que está ao seu lado, que é o pai do meu filho. O rapaz ficou branco, azul, amarelo. Eu digo: então, mas como é que é? Ele é o pai, mas não sei o quê. E tal, é o pai. Está bem, olha, faz favorente. Chamei o segurança, vai lá levar à secção de justiça para apresentar queixa. E foi apresentar queixa. É claro que não se pode recusar, dizer, vai embora que não é nada filho. Há trâmites legais que são seguidos. Lá começou a investigação e o rapaz estava à rasca, porque o médico lhe dizia naquela altura: olha, estás tramado, porque 66% de hipóteses és o pai. Ou é do grupo sanguíneo A, ou é do AB, ou é do B, ou é do O. Tu tens aqui 3 em 1. Vais ser considerado o pai. E, portanto, não havia o ADN. Agora não é assim. Agora a conversa é diferente. Conclusão. Andou ali 2 meses, ou 3 meses, ou não sei o quê. O rapaz arrasca, vai para a frente, vai para trás, até que chegou, tratou de fazer o exame conclusivo, que não era nada naquela altura, conclusivo. Estamos a falar há 45 anos, por aí. Então, lá foi a senhora fazer o exame, ao sangue, e no corredor o médico disse assim: olha, que a senhora não minta, porque se a senhora mentir vai estar mal. Não, assim. Quando entrou na sala para fazer a colheita, diz ela assim: bem, mas eu vou-me ver mal se não for verdade. Pois vai ver mal. Então eu vou contar a verdade, ele não é nada o pai é o farmacêutico. Mas o farmacêutico era casado, o outro era vizinho e era solteiro, nada melhor do que arranjar um desimpedido, não é? Ora, e se ele fosse acusado e fosse mesmo... Porque era seguramente obrigatório que ele casasse. Agora é melhor até juntarem-se, porque é mais fácil de separarem-se. Não é? O divórcio é muito problemática. O certo é que as coisas acontecem se... Nós conhecemos casos que agora vêm a lume, não é? Pessoas que foram para o corredor da morte, foram condenadas à morte e depois veio-se a descobrir que eram inocentes. No outro dia foi libertado um indivíduo com 29 anos de prisão, que estava a caminho de ser executado, e veio-se a descobrir que estava inocente. Mais de um mês e era executado. Porquê? Porque alguém se escondeu no anonimato para que outro fosse condenado por ele. Não tem nenhuma dúvida que vai pagar por isso. Como fizer, acharás. Quem se esconder na omissão, no segredo, e deixe que outro seja condenado, pode cuidar-se, que vai ser condenado tarde ou cedo da mesma forma. Então, muitos daqueles que foram condenados, embora os homens não conheçam nem reconheçam isso, muitos desses que foram mesmo executados, foram casos do passado que deixaram que outros morressem por eles inocentemente. Mas aquele desgraçado que, coitado, que morreu mesmo inocentemente. Não estava inocente, tinha feito o mesmo antes. Porque a lei estipula isso. Como fizeres, acharás. Assim como fizeres, assim acharás. Não há trocas. A pessoa matou, pode, não é obrigatório que alguém o mate, não é obrigatório. Porque há uns anos, no 6º andar, no 7º andar, no edifício do Porto,
Um senhor estava na varanda, todo refastelado, numa cadeira de balouço, e levou um tiro e morreu. Uma bala perdida. Então não é preciso que alguém lhe aponte a pistola e tomba, e dispare. Mas que se fez alguém morrer, ou falecer, ou desencarnar de uma determinada forma, vai ter que passar pela mesma forma de desencarnar. Portanto, nós não podemos deixar de refletir sobre tudo isto, porque são as leis da vida que comandam o universo, não é só a Terra. Acreditava-se aqui há uns anos que a Terra era o universo. Não. As leis são para todos, em fora, em estádios diferentes de evolução. O que nós fizemos hoje está contabilizado na nossa consciência. E nós vamos atrair isso. Nós vamos atrair isso. Tudo aquilo que a gente... Uma deficiência qualquer tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Muito provavelmente cumprindo aquele mandamento não matar ou causar outro dano. Ou causar outro dano, não é assim matar. No corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Isto é, os danos podem ser produzidos no corpo ou na alma ou no espírito. E isso não passa de ser pago até o último centavo. Foi Jesus quem falou. Não há cuidas, não há nada dessa conversa. Mas há um apoio, há um incitamento, há em frente, luta, não sei o quê. Isso há. Mas se nós não quisermos, não adianta nada que venha o maior santo do mundo para fazer o nosso trabalho, que não vai. Que não vai. Então é esta reflexão que nós temos que fazer permanentemente. Quando fala o Evangelho, ou fala o Decálogo, não é? Porque o Evangelho é o desenvolvimento dos 10 mandamentos. Como a doutrina espírita é o desenvolvimento da doutrina de Jesus, que ao seu tempo as pessoas não tinham ouvidos de ouvir. Ainda hoje, valha-nos Deus, tanta gente que não tem ouvidos de ouvir. Por mais que a gente fale, cuidado com os pensamentos, cuidado com as palavras, não sei, continuam a pensar, continuam a falar, continuam a desejar, continuam a ambicionar, continuam a prejudicar, de várias formas. Por mais que a gente fale. Ora, Jesus falou e era Jesus e não ouviram todos, a maior parte. Quem somos nós agora para achar que devemos ser ouvidos, que as pessoas nos devem entender? Mas ainda hoje não entendem. Mas Jesus desenvolveu os 10 mandamentos e Kardec, ou o Espírito de Verdade, ou Jesus de novo, veio ampliar esses conhecimentos. Não cometer adultério. Vai daí os homens interpretaram, ora, adultério é cobiçar a mulher do próximo. Poça. E a mulher do próximo que cobiça o homem da próxima? Como é? Não há, as mulheres não cobiçam, as mulheres não cobiçam os homens. Os homens é que têm aqueles pensamentos, enfim, pensamentos espúrios, pensamentos de prazer, de não sei o quê, logo tomar a mulher nas mãos e fazer cobras e lagartos. As mulheres não têm. Isso é uma utopia, não é verdade? Houve um tempo, até que há uns 50 anos atrás, ou um pouco mais, talvez uns anitos, que a mulher não tinha o direito de ter prazer na relação sexual. Não tinha esse direito. Sempre que isso acontecia, o marido podia considerá-la que era prostituta, que era meretriz. Porque as meretrizes é que fazem aquele teatro, aquelas coisas todas e não sei o que mais. E, portanto, quer dizer, como não havia, com certeza o que é que faziam? Procuravam isso fora de casa, porque é natural, não tinham direito em casa, também iam para fora de casa. Isso era o mais justo. Quando foi a guerra entre fulas e mandingas no centro africano, no centro da África, também já tinha acontecido no tempo das cruzadas, não é? No tempo das cruzadas, os europeus eram um bocadinho mais sofisticados, não é? Arranjaram um tal cinto de castidade, não é? Com uma loqueta, não sei como é que as coisas depois passavam, já não me recordo dessa altura. Mas faziam, punham lá os ferrolhos, aquela coisa toda, para que ninguém tentasse. Enfim, aproveitasse da sua ausência para abusar da mulher. Os fulas e mandingas, já mais tarde, talvez século XVIII, fim do século VII, princípio do século XVIII, também tiveram uma grande guerra ali no centro da Guiné, naquela zona do Golfo da Guiné. Tiveram uma guerra entre eles. Então o que é que eles fizeram? Criaram uma coisa que é das piores atrocidades que a humanidade pode conhecer. Que hoje é uma grande festa naquela região. A festa do fanado. O fanado não era o cinto da castidade. Mas o fanado era fanar, era cortar, era tirar as zonas erogéneas da mulher para não ter prazer. Conclusão. Como dificilmente tinham prazer, andava sempre à procura de ter prazer com este, com aquele, com o outro, quer dizer, virou-se feitiço contra o feiticeiro. Em vez de poderem dar uma facadita no matrimónio com um, estavam com todos a ver quando é que conseguiam ter o prazer. E isto ainda acontece hoje. Eu estou a falar disso, conheço de muito perto.
de muitíssimo perto. Porque as meninas com 9 anos, com 10 anos, eram levadas pelas mais velhas com aquela coisa. Nós tivemos isto, elas também têm que ter. Os meninos não, fazem circuncisão, que é uma coisa que até pode ser higiênica. Mas elas não. Lá levam, na altura, muitas até desencarnavam, faleciam, porque faziam aquilo com lâminas sem serem desinfetadas, sem não sei o quê. Depois desinfetavam com cinzas e com carvão, com aquela coisa toda. E muitas apanhavam infecções e pronto, partiam. Mas aquilo é uma festa hoje. Aqui já é proibido, julgo eu. Já foi metido no Código Penal, ou coisa assim, já é crime. Porque os imigrantes dessa região cá também fazem essa brincadeira. Também fazem isso. Quando criam uma coisa, atraíram outra, quer dizer, levaram outras consequências. Mas isto é o porquê, é o direito de posse. A mulher não podia ter, portanto não podia ter, não tinha, e se tivesse, era a mulher da vida. Ora, isto são coisas que vêm sendo ultrapassadas, como é natural. Às vezes, de uma forma exagerada ao contrário. De uma forma exagerada para o contrário. Agora, nós temos que procurar saber porquê. Porquê é que estas coisas acontecem assim? Porquê é que um determinado espírito encarnado num determinado corpo é sujeito a estas atrocidades? Porquê? Mas é tanta gente a morrer, tanta gente a morrer. Nós sabemos que numa noite lá aqui no século XV ou século XVI, os cristãos mataram mais de 100, numa noite, mais de 100.000 hugonotes. Porque eram, digamos assim, hereges, divergiam nas interpretações da religião e mataram-nos. Mais de 100.000 numa noite. Para matar 100.000 numa noite, para lá que cada um matasse 2, eram precisos 50.000. Ora, esses 50.000 tinham que vir e pagar pelo mesmo. Não há hipótese nenhuma de fugir à lei. Como fizeres, acharás. Então a ideia que se criou do adultério é o quê? É a posse o homem tem a mulher e que ninguém pense sequer em desejar a mulher, porque isso vai para o inferno. Porque é um crime à face da lei de Deus. Mas também desejar o homem da próxima também é um crime. E desejar a felicidade do próximo também é adultério. É uma vontade adulterada, estragada. E desejar que o filho seja mais que o outro também é adultério. Também é um pensamento adulterado, estragado. Não é só. E se já pensou, então se já pensou, já cometeu adultério. Às vezes a pessoa pensa uma coisa, já está a pensar noutra coisa, já desviou. Quando o pensamento é persistente, isso influencia, perturba. Isso perturba. E perturba tanto que nós, em jovens, fazíamos essa experiência. Às vezes a gente ia ao cinema. O cinema era um grande barreto, aqueles barretos que até não dá gosto de um ver, não é? E a gente entretinha-se a olhar para a rapariga. E à missa. Pois, ia à missa, não é? E posicionava-se num sítio onde as miúdas estavam do outro lado, tal. E depois, tal que não interessava nada, não é? Aquilo que o padre dizia, a parte não interessava. Ou era em latim, ou era, ninguém sabia latim, ninguém percebia nada da história, porque era em latim, que as missas eram rezadas. Depois vinha aquilo que era em português, né? O que era em português era a homilia no meu tempo, agora não sei, era só o peditório para isto, peditório para aquilo, peditório para aquilo outro, mais não sei o quê. E, portanto, a malta estava a olhar a catrapiscar as raparigas e tal. E depois a gente olhava, não olhava. Não, ela vai olhar. Fixava o pensamento e elas olhavam, a gente deitava, ficava todo satisfeito. No cinema era a mesma coisa, era um barreto, estava toda a gente distraída, a gente forrava ali os olhos aqui na zona da cabeça, não é? E passado um bocado. Porque é aqui na zona da cabeça que está o centro de comunicações do homem. É aqui que nós recebemos os pensamentos e emitimos os nossos pensamentos. É aqui. No coronário chamado, ou na glândula pineal. É aqui que cientificamente está provado que é. É aqui que nós recebemos a inspiração dos espíritos, boa ou má. É aqui. E é por aqui que nós vamos sentir mal-estar no corpo. Seja a taquicardia, por exemplo. Seja o estômago a doer, o fígado, as pernas e acolá. Porque quando o espírito diz dói, ao fim de um certo tempo dói. Dói. Não vais dormir. E não dorme. Muitas vezes até contando carneiros, contando ovelhas, contando cavalos, não dorme. Porque está ali ferrado, não vais dormir. Eu casto-te aqui, se vieres dormir, eu casto-te. E há uma sensação de medo, de pânico. A pessoa tem a sensação que vai correr alguma coisa mal, se adormece.
Há frequentemente, quando a pessoa adormece repentinamente, que dá a sensação que a gente vai cair num buraco e regressa outra vez ao corpo com medo. É quando a gente sai depressa demais do corpo. Porque nós temos que sair do corpo para descansar. Então, quando a gente sai depressa demais do corpo, tem aquela sensação de cair por um grande precipício e volta para trás. Porque tudo tem que ser feito com calma, lentamente, que é para não termos nenhum desvios nas sensações que sentimos. Tudo isto deve ser analisado quando a gente pensa, os espíritos perturbam, os espíritos não me deixam dormir, os espíritos não me deixam ter sossego, e não me deixam ser feliz, e mais não sei o quê, mais não sei o quê. Temos de saber porquê e como é que eles agem. Não adianta nada dizer assim, não, eu vou ao centro, tiram-me os espíritos, eu fico todo satisfeito, não sei quantos mais, durmo 2 ou 3 dias, depois pior, mas já tenho aprontado outra marcação, já vou lá para a semana, já fico melhor outra vez. Não adianta, porque o grande tratamento espiritual é nós aprendermos a controlar os espíritos. Ou seja, a controlar os pensamentos. Não vais dormir? Vou. Isso vou. Então como é que nós recebemos? Não vais dormir? Já não vou dormir. Não vou conseguir dormir. Tenho que tomar um comprimido. Não sei. E depois a gente não sabe tomar comprimidos, não é? Porque um comprimido para dormir não é tomado quando a gente vai para a cama. Tem que ser 1 hora antes. Depois a gente vai para a cama, toma um comprimido e depois demora um tempo a fazer o efeito, já não vai dormir. Não está a fazer, não vai fazer, e não dorme. E muitas vezes não tem nada a ver com comprimido, não tem nada a ver com nada disso. É eles do outro lado, não dorme, não. Que eu não te vou deixar dormir. Isso é que não dormes. E vira para um lado, e vira para o outro. Quantas pessoas acordam de manhã com a roupa toda enrodilhada? Eu dormi bem, mas mexeu para um lado, mexeu para o outro, mexeu para um lado, mexeu para o outro. Anda a fugir deles. E vira para um lado, e vira para o outro, e vira para o lado. Porque é aquela ação direta, o pensamento do desencarnado, sobre o nosso pensamento, que estamos desdobrados do corpo. E às vezes acordamos, aos gritos, que grande pesadelo que eu tive. É a ação deles. E porquê é que eles agem desta maneira? Porque nós damos campo a isso. Porque nós não fazemos absolutamente nada para contrariar. Nós não chamamos a proteção ao lar. Nós não fazemos o evangelho no lar. Nós não fazemos oração porque não temos tempo. Porque é o futebol, porque é a telenovela, porque é o telejornal, porque é o não sei o quê, porque é tudo. Agora é a fartazana, só dá tempo a ir à casa de banho. E a verem isso, que as pessoas vão a correr e com medo que comece a cena a seguir, volta a correr também. Não temos vida espiritual. Não temos. Os pensamentos adúlteros são mais que muitos. Não é só a mulher do próximo, ou o homem da próxima, não é? Que vale da mesma maneira, não é só isso, não. Há pessoas que invejam a felicidade do próximo. Eu vou contar um caso real. E vou contar um caso real que passou comigo, não foi como contassem. Eu costumava ir, já há uns 40 e tal anos, levar a minha mulher à escola, que era professora, e buscá-la. E claro está, quem não deve não teme, quem sente, sente. E naturalmente nós cumprimentávamos como marido e mulher, não havia nenhum problema. Vinha sempre acompanhada de uma colega até a porta da escola. A gente, até amanhã, boa noite, boa tarde, não sei o quê, e dávamos a volta e voltávamos. Quando andávamos 50 metros, já ela ia mal disposta. Já a minha mulher ia mal disposta. Há pessoas que dormem a sono solto aqui na palestra, não é? E não ouvem estas histórias, depois não sabem perceber. Não sabem perceber. Então, o que é que acontecia? Como eu cumprimentava com um beijo, e dava o braço, e punha a mão por cima do ombro, e não sei o que mais, a outra senhora dizia assim, mas o meu marido não me faz isto, mas eu não tenho isto e não sei o quê. E mais não sei quantos, quer dizer, com aqueles pensamentos em rodilha, quando começavam a cair em cima de quem tinha mediunidade declarada, não é? Era um mal-estar, até que os espíritos, não é, tomavam a conta a ocorrência, porque a gente virava à esquina, a pessoa deixava de ver, olhos que não veem, coração que não sente, mas os espíritos que ela mandava pelos seus pensamentos continuavam ali. E só quando essas entidades eram, digamos assim, obrigadas a manifestar e depois afastadas, é que passava o mal-estar. Vejam como muitas vezes os nossos pensamentos começam por gerar determinadas situações e dão força àqueles que depois continuam a pressionar dessa forma. Para perturbar. Mas eu não queria perturbar. Mas perturba. E é este conhecimento que a gente tem que ter. Tem que ter para se prevenir, para não fazer aos outros o que não quer que os outros nos façam a nós. Então tudo isso são pensamentos adúlteros. Nós devíamos dizer assim, olha que felizes são, que sejam mais felizes.
Mas nós não somos felizes, também não queremos que os outros sejam. E depois? Depois, claro, por mais que a gente deseje ter, não vai ter merecimento para ter. Não vai. Quantas mulheres... Eu conheci uma senhora que já se vangloriava que tinha feito 12 abortos. Vejam só. Isto corresponde, se for 2 em 2 anos, a 24 anos a fazer aborto. Agora, que merecimento esta criatura pode ter de amanhã, quando aspirar a ser mãe, quando já ser, amanhã noutra vida, a ser mãe, a ter os filhos, a ter ali as crianças, a muitas vezes até a serem a alegria da velhice? Que merecimento vão ter para ter filhos? Não vão ter. Podia ter e não quis, agora quer ter e não pode. É o pagamento da dívida. É o pagamento da dívida. E tudo funciona assim. Porque só assim é que é justo. Não é justo a gente destruir uma família inteira por uma calúnia e depois ficar todo satisfeito, reza 1/3 ou 5/3 ou 4 não sei quantos padres nossos e vai para o céu e a família outra ficou destruída. Com calúnias, com enfim, baixaria do pior que há. Então nós temos que ponderar muito bem a nossa... Pensar sempre, refletir sempre. Eu queria que os outros me fizessem isto, então eu não faço. Mas eu já pensei, mas vou combater o pensamento. Hoje venço mais dificilmente, amanhã já vendo mais facilmente, depois venço mais facilmente, até que eu vou ter a possibilidade de não ligar para isso. E ponho de lado imediatamente. Ponho de lado. Não quero mais pensar nessas coisas. Porque tudo isso se reflete. Infelizmente, a maior parte das vezes a gente muda pela dor, pelo sofrimento. Ou felizmente. Depende enfim, da faceta que a gente lhe queira dar. Se a gente muda pela dor, então ainda bem. Porque pelo amor, pouca gente muda. Nós podemos resgatar o nosso passado pelo amor ou pela dor. Mas o amor dá muito trabalho. A dor dá muito pior. A dor é muito pior. O amor dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Não é fácil. A gente ver aí, não é fácil. As pessoas resistem rapidamente. Vê pessoas ser voluntárias para ajudar, seja quem for, para ajudar, enfim, os que passam fome, os que não têm abrigo, os que não têm juízo. Porque muitas dessa gente não tem juízo, não tem cabeça. Mas isso dá um trabalho desgraçado. Às vezes dá umas palavras ingratas. Mas se nós temos palavras ingratas, está muito trabalho, é porque é uma forma, é um caminho para a gente se redimir do passado. Se não for pelo amor, claro que temos que ser pela dor, porque Deus é justo, é bom e é magnânimo em toda a sua infinitude. E, portanto, não nos vai impedir de nós entrarmos num carreiro de modificação. Não vai impedir isso. Se a melhor forma de nos ajudar é acordarmos pela dor, pois vai ser a dor a acordar-nos. Embora a dor não é imposta, é uma dor merecida por nós. É uma dor merecida por nós. E é uma forma da gente acordar, despertar. Quantas pessoas se veem, de repente, acidentadas e tetraplégicas. Já não digo paraplégicas, que já é mau, mas tetraplégicas, completamente paralisadas do pescoço para baixo. Quantas? Ficando absolutamente dependentes daqueles a quem trataram mal, a quem subjugaram, a quem fizeram sofrer horrores. E acordam dessa maneira. Acordam dessa maneira. Eu conheci uma família muito curiosa. Eram vários filhos. Vários filhos. E então, o cabeça de casal, o chefe de família, foi-se embora. Porém, simplesmente, um dia foi-se embora. Deixou a família toda num estado de grandes necessidades económicas, alimentares, uma penúria absoluta. Mas já foi-se levantando depois foram crescendo, uns foram trabalhando, foram mais ou menos amparando. 25 anos depois, num determinado dia, batem à porta. Quando vêm abrir, era o chefe de família, a pedir por misericórdia que lhe dessem um prato de sopa. Por misericórdia que lhe dessem um prato de sopa. Essa família, 25 anos depois de abandonada, sem ter notícias, nunca mais teve notícias. Os filhos do pai e a esposa do marido, recebeu em casa para meia dúzia de meses depois de se encarnar. Agora, foi merecido esses 25 anos de isolamento, de fome, de miséria? Tinha que ser. E ele vai passar o quê? Vai passar pelo mesmo, não há dúvida nenhuma. Na próxima questão, não sei se ele já cá está, provavelmente será, vai passar pela mesma coisa que fez passar os outros. Porque só assim se pode pagar a dívida. Só passando pelo mesmo, a dívida pode ser paga.
Não há ninguém que faça, que destrua um corpo pelo aborto, que não tenha que passar por essa destruição. Tem que passar por essa destruição. Muitos daqueles abortados hoje são situações dessas. São situações dessas que têm que passar por isso. Há algumas situações que a mãe nem quer, porque não é obrigatório. Aí pois é tão bom de fazer para te safar. Não é obrigatório. Mas muitas vezes acontece o aborto espontâneo. Muitas vezes acontece o nado morto aos 4 meses, aos 5 meses, aos 6 meses. Acontece para que o espírito vergue, passe pela mesma coisa que fez passar. Mas a mãe pode ser colaboracionista disso. Frequentemente é. Frequentemente até é mal intuída, mal inspirada. Faz, vais meter no teu trabalho, tu não tens possibilidades, vais não sei o quê, vais passar fome, vai não sei o quê. Não faz o aborto, faz. E deixa-se levar por essa intuição. E vai responder por isso. Porque a vigilância é muito importante. Agora, quem é abortado, fez. Quem estará a abortar, vai passar por aquilo que fez. Isso não há dúvida nenhuma. O que quer dizer, por exemplo, que aquela senhora que eu falei dos 12 abortos, 12 vezes pelo menos. Porque quando a pessoa faz 12 abortos nesta vida, já vem a fazer de muito longe. É um hábito que ela tem, aquilo é uma coisa, não é? Aqui há uns anos atrás, dizia-se que até aos 6 meses, mesmo a igreja dizia, até aos 6 meses é uma coisa, não é um ser humano. Agora já se sabe que na árvore genealógica é um ser humano, porque aquilo que está no ventre da mãe não vai dar um rato, nem um cabrito. Vai dar um ser humano. Tem todas as matrizes de um ser humano. Então agora já é desde que nasceu, desde que nasce, desde que se dá a fecundação, desde que está a fecundação, é um ser humano que está ali. E é um espírito que está ali, trabalhando o seu corpo no futuro. É um espírito que está ali marcando o corpo com aquilo que ele precisa de passar para saldar as suas dívidas, para se libertar dos erros do passado, que estão impressos na consciência, leia-se no disco rígido do ser humano, que é o corpo espiritual ou perispírito. Está lá tudo gravado, nós não conseguimos apagar nada sem ser da mesma forma. O que quer dizer, por exemplo, que a pessoa provoca um aborto, está gravado. André Luiz conta, não sei se é nos Missionários de Luz, ou nos Mensageiros, num desses livros, que certa feita, num dos hospitais do espaço, porque a gente julga que aqui é que é bom, é uma cópia, lá é uma cópia daqui, não, é o contrário, aqui é uma cópia muito parda de lá. E então, tocam os alarmes naquela instituição hospitalar, e vem o segurança à porta, também há seguranças, vem o segurança à porta e vê uma mulher desgrenhada, aflita, a fugir, a gritar, a pedir socorro. Ela ficou conduída, mas não tinha as chaves da entrada, chaves magnéticas, leia-se. E foi chamar o médico de serviço. Ele veio à porta, olhou a mulher e disse, não podes abrir. Mas como, meu irmão? Ela está em aflição, está desesperada. Olha aquela horda que vem toda atrás dela. Aquela horda que vem atrás dela são aqueles a quem ela abortou como enfermeira que era na Terra. E vêm-se agora vingar, ou querem-se vingar dela por ter impedido que nascesse. Então, mas como é que se vê isso? Olhe para o perispírito dela, porque a gente leva o perispírito. Estava tudo marcado por pontos, tudo ali. O que quer dizer que depois da vida a seguir, por cada vida que ela salve, apaga um ponto daquela que ela tirou. E só quando todos aqueles pontos forem apagados, é que ela se liberta. E quando esses pontos todos, como outros, de outras práticas adúlteras, quando se afastarem do perispírito, o perispírito fica mais leve, menos denso, mais digamos, etéreo. E então está em condições de passar do plano em que nos encontramos para outro plano mais acima. Quando o nosso corpo espiritual estiver liberto dessa densidade física, dos atos errados da Terra, nós vamos nos libertando, vai ficando o perispírito mais claro e mais claro, até que podemos entrar num mundo de regeneração, que é exatamente aquele que está imediatamente acima do mundo que nós estamos agora, que é o mundo de expiação e provas. Portanto, tudo isto a gente tem que conhecer, para se acautelar, para se prevenir, para ensinar os nossos filhos, que a gente tem pânico de ensinar os nossos filhos, por isso é que anda essa algarviada toda que a gente vê para aí, não é? Vê essa coisa toda, e eles nem querem trabalhar. Não têm trabalho, mas também não querem. Só querem aquele trabalho de lapiseira na mão e tal, e se possível o trabalho que os pais dão ali a semanada e a mensalada e etc. Toda a vida. Não quer dizer que não haja exceções, que não haja jovens que criam e pronto, não conseguem. Mas a maior parte não quer.
Não quer, porque habituou-se a um determinado status, que depois não quer. E depois isto vai ter troco, vai ter paga. A gente tem que se sacrificar, tem que se lutar, A começar pelo nosso próprio aperfeiçoamento. E nós não podemos amar ninguém se não nos amarmos a nós próximos. Não é possível acreditar numa coisa dessas. Nós não nos amamos, não nos cuidamos, não vigiamos, não nos libertamos e queremos que os outros o façam. Primeiro, temos que ser nós a fazer. Então, todas estas lições que nós vamos compulsar, seja ao Decálogo, aos 10 mandamentos, seja à doutrina de Jesus, aos Evangelhos, seja agora na codificação espírita, que é um desenvolvimento dos Evangelhos de Jesus, nós devemos aplicar a nós próprios, desde já, desde agora. Aí os espíritos olham para nós e dizem, como é que é aquilo? Está ali uma luzinha a brilhar. Dizem os cientistas na área da física quântica. Cada vez que o homem leva um pensamento em oração, estou a falar dos cientistas, não é dos espíritas. Cada vez que o homem eleva o pensamento em oração, no centro da cabeça acende-se uma luz, que é tanto maior quanto maior for a fé, quanto maior for a elevação do pensamento. E essa luz, irradiando à nossa volta, protege-nos das más vibrações. E essa luz, impulsionada na direção de quem sofre, vai proteger, vai ajudar aquele que sofre, a aliviar a sua dor e a ajudá-lo a recuperar a sua saúde. Portanto, é bom que nós reflitamos sobre isso. São os próprios cientistas hoje a constatar isso. Mais, eles dizem que se nós olharmos uma planta com amor, com carinho, com vibrações positivas, ela cresce mais depressa. Ela cresce mais depressa. Ela germina com mais força. E se a outra planta ralharmos, fizermos aquela coisa e chibatarmos, ela cresce menos. E se fizermos a experiência em plantas todas seguidas, notamos a diferença de crescimento, da floração, da frutificação. Aliás, também descobriram aqui há uns anos que as vacas com música clássica davam mais leite. Porquê? Porque a música acalma. Se fizerem lá um twist, o forrobodó, as vacas até nem sacodem as moscas. Ficam agitadas e não dão tanto leite. Vamos refletir e vamos ver se mudamos um bocadinho, aprendendo com estas coisas que a natureza nos faz despertar. Vais falar do filme? Vais falar do filme? Ora, boa noite a todos. Eu tinha 2 avisos a fazer. Um deles tem a ver com uma sessão de cinema que nós vamos fazer já este domingo por volta das 3 da tarde. O filme que vamos passar trata do tema A Reencarnação, que chama-se, se não me engano, Não Morras Sem Me Dizer. Portanto, nós vamos passar o filme. É um filme que retrata bem como é que se processa a reencarnação, portanto está aberto a todos, é gratuito. Vamos ver o filme e fazer comentários, tirar dúvidas. Quem quiser, nós temos aí uma folha, podem inscrever-se. Próximo domingo, às 3 da tarde. O outro aviso é para os voluntários do Sem-Abrigo, do Grupo Colher de Esperança. Nós vamos ter o nosso encontro. Eu penso que os responsáveis pelos grupos já vêm passando a informação, mas nós vamos ter o nosso encontro de voluntários no dia 8 de junho, que é um domingo também, volta das 9h30, para estarmos aqui. Portanto, nós vamos, nesse encontro, falar um bocado sobre o projeto que temos em mãos para trabalharmos o sem-abrigo. Nós temos uma casa que nos foi cedida e vamos fazer um outro tipo de atendimento. Portanto, esse encontro é também para nós explicarmos um pouco o projeto e envolvermos os voluntários no trabalho e também para confraternizarmos um pouco durante a tarde. Portanto, domingo, dia 8 de junho, o encontro de voluntários às 9h30 aqui na Associação. Falta um terceiro aviso, que é, estamos na Feira do Livro no Parque da Cidade, no Rocio, a barraca número 3. Portanto, se quiserem lá passar para colaborarem connosco, se quiserem dizer aos amigos, aos familiares, que passem por lá também para colaborarem connosco, adquirindo os livros, alguns a preços do dia, a preços mais em conta, mas estamos lá, fazer a divulgação da doutrina e também
e também para facilitarmos muita gente que compra livros a 20 euros, o Evangelho segundo o Espiritismo a 20 euros, para poderem comprar só a 7,5, porque é um abuso, é um exagero. Determinadas instituições a venderem livros a 20 euros, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que, enfim, as pessoas no mínimo fogem do preço, não fogem do livro. Já agora também, não pensem que uns trabalhadores lá a conversar, um era do Benfica, outro era do Sporting, e diz o do Benfica: estás a ver ali aquele livro, A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Os benfiquistas, façam favor, comprem o livro A Caminho da Luz. Ainda não temos o livro A Caminho de Alvalade ou A Caminho do Dragão, mas vamos ver se arranjamos uma coisa dessas. Vamos pedir, vamos orar, vamos lembrar aqueles que sofrem. Todos nós conhecemos, todos nós temos perto, todos nós observamos, quando não temos